Você está ouvindo o Maldito Cast, uma obra de ficção idealizada e narrada por Felipe Lacerda, onde contamos histórias de assombração ao redor de uma fogueira. Deixe o seu comentário e siga o nosso programa em sua plataforma preferida. Coloque seus fones de ouvido e tenha bons pesadelos. Olá, peregrinos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite ao redor dessa fogueira contando histórias de terror. A história que eu trago hoje foi escrita pelo escritor Anderson Honorato e, pela primeira vez, eu gostaria de avisar você do que vem pela frente. A história que você irá ouvir é pesada e trata de temas desagradáveis como violência sexual e assassinato. O horror tratado nesse conto pode ser perturbador para pessoas sensíveis. Por isso, se você quiser parar por aqui, eu vou entender. Entretanto, se deseja continuar, saiba que pode existir coisas muito terríveis por trás de uma simples criação de porcos. O Criador de Porcos, de Anderson Honorato. Em uma pequena cidade do interior, com seus pacatos e entediantes dias, moradores triviais e com seus bêbados de estimação, comerciantes pesando suas mercadorias de venda a granel, mulheres que religiosamente varrem suas calçadas e crianças que vão a pé para a escola, preocupadas apenas em atravessar a rua com cuidado para não ser colhidos por uma bicicleta. A polícia atendendo pequenas chamadas que quase sempre se resolviam com a simples presença dos mesmos. Mas, mesmo em um lugar tão bucólico, o diabo tem os seus. O diabo e suas almas cebosas. E nesse caso, não era só a alma que estava na lama, mas sim o próprio homem. Sujo e muitas das vezes suas roupas com fezes de porcos e um cheiro característico que só as pocilgas têm. Esse era o criador de porcos. Esse homem tinha seus 45 anos de idade, uma barba grande e desarrumada de cheiro desagradável, e vez ou outra, quando vinha até a cidade para vender sua criação abatida de sua pequena propriedade, tomava 1 ou 2 tragos de uísque barato, pagava com cédulas amarrotadas e deixava o bar sem um obrigado. Apenas dava as costas e saía sem nada dizer. A verdade é que quase todos na cidade compravam carne diretamente dele, embora dele ninguém gostasse de fato. Seu pai abandonou a família por uma mulher de vida fácil, deixando sua mãe com ele ainda pequeno. Desde cedo, se acostumou a cuidar da pequena propriedade junto à mãe. Os porcos sempre foram suas companhias mais próximas, se relacionando com uma mulher só quando pagava, em um prostíbulo miserável com mulheres que valia menos do que ele pagava. A sua primeira experiência sexual em sua puberdade havia sido com uma porca. Tinha em sua mãe a visão de uma mulher maravilhosa, que sempre o cuidou com muito carinho, ela sendo mãe e pai. Essa mulher que ele tanto amava veio a desenvolver um câncer agressivo que ceifou sua vida em poucos meses. Ele nunca mais foi o mesmo. O último suspiro dela foi em seus braços. Seu coração sangrou e ele amaldiçoou o dia de seu nascimento. Estava só no mundo com a idade de 30 anos. Sua mãe não existia mais e, sem ninguém para preencher o vazio na sua alma, ele se fechou completamente em seu mundo, fazendo o que sempre fez: cuidar dos seus porcos. Sendo ele um bom abatedor de animais, não havia ninguém melhor que ele. Muitos anos de prática no abate e corte era comum e natural para ele ceifar a vida dos brutos.
sendo muitas das vezes pago para realizar o serviço nas propriedades vizinhas. O seu ofício era usado como se fosse o seu nome de batismo por quem o conhecia. Ele não tinha nome, ele era o criador de porcos. Ele era um homem de grande estatura. Isso tornava muito fácil para ele subjugar os animais, mesmo os grandes, e com um machado devidamente amolado, nunca precisava mais de um golpe. O seu cheiro era a mistura de porco com álcool do uísque, vício esse que o aliviava de uma vida amarga e solitária. Ser uma pessoa nada atraente no sentido de cativar outras, isso o tornava cada dia mais afastado da civilização. Era um homem que muitos não se atreveriam a entrar em uma briga, e isso era um dos motivos por nunca ter se envolvido em uma confusão de bar, numa de suas poucas saídas noturnas. Porém, como sabemos, nem todos os homens possuem bom senso. A sua propriedade ficava em uma estrada não pavimentada, de forma a sempre estragar alguma roda de carro dos mais apressados. E, em uma noite particularmente trágica, um motorista de fora da cidade, por sua namorada, teve o infortúnio de quebrar próximo à sua entrada. Já era um pouco tarde, e o homem bate em sua porta para pedir ajuda. A porta se abre e o criador de porcos, com um copo de uísque na mão, pergunta rispidamente: "O que você quer?" O homem conta a situação e ele, com um certo desinteresse, responde que lá não tem telefone para chamar reboque e que ele deveria andar. Vai andando e aponta a direção. "Senhor, eu tô com minha mulher, eu não posso deixar ela lá." "Então leve-a com você e me deixe em paz." O homem, atrevido, retruca: "Você é muito mal educada, é por isso que eu não gosto de caipira, pessoa do interior, pessoa de pouca educação." Deu as costas e saiu. O criador de porcos apenas bateu a porta. O homem volta para o carro. E de dentro da casa, aquele rosto barbudo, vermelho e oleoso observava pela janela de vidro uma mulher que gesticulava para aquele homem. Aquela mulher o atraiu. E, ajudado pelo álcool, seus instintos ficaram mais animalescos do que de costume. Já estava há 2 meses desde que contratara os serviços de uma prostituta. Sua libido se inflamava com facilidade. Nem as suas porcas escapavam de seus desejos. Ele sai de dentro da casa em direção ao casal. O homem, ao o ver se aproximando, ficou apreensivo, mas se manteve firme. O criador de porcos o olhou de frente e disse: "Você não gosta de pessoas do interior?" "Senhor, desculpa as minhas palavras, eu não quero confusão." Seu olhar se dirigiu lentamente até a mulher. Ela era realmente bela. Cabelos negros, pele branca e com um nariz pequeno e afilado, os olhos castanhos. Ele estica o braço para dentro do carro e toca o cabelo da moça. O homem, ao ver isso, toma a atitude que qualquer outro homem tomaria. Ele empurrou o sujeito e disse: "Ei, não toca nela, eu já pedi desculpa, tá bom?" O homem sai do carro disposto a enfrentar aquele que ele via como um caipira. Com um simples empurrão, o homem é jogado para trás. Ele se apruma, devolvendo o empurrão com mais força, e uma confusão se instala. O homem desfere um soco que seria certeiro na cara do barbudo, porém não forte o suficiente para tirá-lo de combate. Aquele golpe, que foi desviado por reflexo, apenas fez o criador de porcos se irar ainda mais. Partiu como um touro para cima. A mulher gritava pedindo socorro, mas foi em vão. A casa mais próxima estava a 1 quilômetro de distância. Os 2 homens caíram no chão. O criador de porcos ficou por cima do homem com suas mãos calejadas e cebosas cobrindo o rosto do seu oponente. O homem consegue pegar uma pedra e, com toda a sua força, acerta o rosto do criador de porcos. O truculento ser perde o equilíbrio e cai para o lado. O homem se levanta com velocidade. Agora o criador de porcos está em desvantagem. Cego de raiva, o homem parte para cima usando toda a sua força,
E ele iria precisar, pois a diferença física era notável. O criador de porcos acerta um chute de encontro ao homem que o jogou de costas, de volta na direção em que veio. A sua cabeça bate com força no chão. O criador de porcos se levanta e com grande força cai em cima do sujeito, que ainda estava tonto. Começou a ser golpeado com socos. Os punhos que o acertavam pareciam marretas no pobre infeliz. Quando finalmente o seu algoz de barba para, havia sangue cobrindo seu rosto. O que sobrou do nariz daquele infeliz motorista era agora apenas uma massa deformada em sua cara. O criador de porcos estava agora com salpicados de sangue na face e em sua barba. Ele, ainda em cima do homem, olha para a mulher que a essa altura está rouca de tanto gritar. Percebeu ela que correr era a única coisa que poderia fazer. O desespero inundava o coração da moça, e quanto mais ela corria, mais o criador de porcos se aproximava. A mão direita de seu perseguidor passa a poucos centímetros de alcançá-lo. Os dois continuam correndo. E com apenas mais alguns passos vigorosos, ele finalmente a agarra. Segurada pelos seus cabelos negros e lisos, ela estava banhada de suor e lágrimas, ofegante e clamando: "Por favor, me solta!" O criador de porcos, também ofegante, a segurava com força. Ele, de forma asquerosa, sente o cheiro da moça e ela, num impulso, dá um tapa no seu rosto. Ele abre um sorriso com os dentes amarelados e estragados e simplesmente devolve o tapa. Zonza e com as mãos amarradas, a moça parecia ter acordado em um pesadelo pior do que vivera minutos atrás. Tentando se sentar no chão, tira os cabelos que estavam em seu rosto para desobstruir a visão. Ela vê agora o criador de porcos vestindo um avental de plástico. Ele estava desossando uma carcaça em uma mesa de concreto que servia, aparentemente, para abate dos porcos. No meio dessa mesa existia um afundamento com furo que drenava o sangue do animal, evitando assim que caísse no chão, dando ao lugar um mínimo de higiene. Ganchos de ferro estavam organizados de um lado a outro, com alguns pedaços já espetados, mas ela não saberia reconhecer os cortes que estavam dependurados. Foi então que o criador de porcos se virou. Já está acordada, segurando um cutelo em uma das mãos e, para desespero dela, na outra mão ele segurava uma perna inteira, que com um único golpe foi separada em 2 pedaços. Seus olhos se arregalaram e ela gritou: "Meu Deus, o que você fez?" "Eu estou trabalhando. Tenho que entregar um pedido de linguiças. Mas não se preocupe, eu ainda vou te dar uma atenção especial." Gritos ecoavam pelo galpão. Seu namorado estava morto e o que seria dela? Ela certamente seria a próxima. A garota tenta se soltar, mordendo as amarras que envolvem os seus pulsos, mas eles já estavam feridos demais. O criador de porcos se mantém indiferente ao desespero da moça. Ele, com calma, continua a cortar e falar de como gostava do seu trabalho, de como foi a primeira vez que sacrificou um animal de mais de 200 quilos. Ele ainda tinha 10 anos de idade. Aquele homem já vira muito sangue e definitivamente ele não fazia aquilo pela primeira vez. "Moça, sabe de uma curiosidade?" Um sorriso saiu meio que em um soluço. "Você sabe qual a diferença entre um homem e um porco?" Outro sorriso pontua sua frase. "É o grunhido. Só o grunhido. De resto, é tudo igual." A moça começa a chorar desesperada. O cheiro de sangue humano embrulhava o estômago e a frieza do criminoso criador de porcos era demoníaca. Parecia realmente que ele estava fazendo algo absolutamente normal.
Então, descendo o cutelo sobre um corte de carne, ele diz: agora eu vou dar uma pausa. Tirando o avental de plástico que escorria sangue e pingava pelo chão, ele se vira para a pobre moça. Trabalhar é bom, mas todo mundo precisa de diversão. Ele vai ao encontro da moça. Ela se desespera mais ainda, tentando se afastar como podia, até ficar encurralada no canto da parede de onde suas amarras estavam presas. Chutando e esmurrando o seu agressor, a moça apenas ficava cansada, e aquilo parecia divertir aquele monstro. Suas mãos grandes e seus braços fortes agarram a moça com violência. Sua blusa é arrancada de seu corpo, ficando apenas de sutiã. Sua pele branca e delicada contrastava com a grosseria dele. Ele, grunhindo, afunda sua cara peluda entre os seios dela, sentindo o cheiro suave do seu corpo. Um corpo que ele só poderia possuir à força. Ela chamou pela morte, mas a morte não veio. O cheiro do criador de porcos era asqueroso, misturado ao pânico que ela sentia. A cada momento de prazer daquele demônio desnudando o seu corpo e tirando de lado as peças de carne, a garota então se viu frágil, aterrorizada e nua. Aquela era a pior tortura que ela poderia imaginar. Já exausta e sem forças nem para gritar, ela desvanece, aceita o seu destino cruel. Aquele monstro passa a sua língua nojenta dos pés à cabeça da garota, de seu ventre a seu pescoço. Era como se ele a degustasse. Ela era a coisa mais linda que ele já tocou em toda a sua vida, mas o que brilhava nos olhos dele não poderia nunca ser nenhum tipo de amor. Acabado aquele horror, a moça estava agora em estado de choque, os seus olhos fixos no nada. Ela era agora apenas uma boneca jogada no lixo, suja e decadente, fedendo a suor e porco. Não pensava mais em fugir. E se o seu agressor desse a ela um fim parecido com o seu namorado, não seria ruim, pois a sua vontade de viver já se foi consumida pelo demônio. E ela sabe que agora isso não iria demorar muito. Logo, ela também seria fatiada e pendurada naqueles ganchos. Ela sabe disso porque ele ainda precisa entregar a encomenda de linguiça fresca na cidade. Antes que você siga o seu caminho, peregrino, eu gostaria de convidar você para fazer parte do nosso Instagram, o @malditocast. O link está na descrição desse episódio. Lá no Instagram, você fica sabendo de todas as novidades e curiosidades sobre o nosso podcast, além de ver os bastidores e poder opinar sobre todas as coisas. E claro, você vai trocar ideia diretamente comigo. Deixe também o seu comentário nesse episódio e se você não está seguindo o canal do YouTube, considere seguir. O Maldito Cast está chegando cada vez a mais pessoas e eu conto com você para mostrar para mais gente. Então, se você gostou, compartilhe. Você acabou de ouvir o Maldito Cast. Novos episódios todas as sextas. Deixe o seu like. É um pequeno gesto para você, mas nos ajuda muito na divulgação de nosso podcast dentro dessa plataforma. Esse podcast é mantido com a ajuda de colaboradores e anunciantes.
Se você gostou de nosso conteúdo, considere se tornar um colaborador e conhecer nossos benefícios exclusivos de assinante. Ou você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor. Todos os links estão na descrição do episódio. Obrigado pelo seu tempo e até a próxima sexta.